Ok. Então a gente vai falar de um tipo de reunião facilitada que é o brainstorm, né? E na prática ela é uma técnica de reunião que pode ser utilizada para procurar tanto problemas quanto soluções. Na verdade, ela também é uma técnica que a gente fala uma técnica divergente, ou seja, que ela amplia o espectro de coisas sendo observadas, sendo consideradas. Então, a gente vai ver também que no final do brainstorm tem uma técnica convergente, ou seja, que ela chega a uma solução ou única ou comum, né? Mas ela fecha o quadro de opções sendo consideradas. Né? É, ela leva a uma alta dose de criatividade e isso depende do estado mental, né, da equipe que está fazendo, dos participantes da reunião, que é incentivado pelo facilitador, né? Mas também deve ser incentivados por eles, né? Então nós temos problemas que têm que ser tratados, como relações de hierarquia, né? Cuidar do seu próprio defesa do seu próprio ambiente da empresa contra outra pessoa do outro lado, né? Então algumas questões vão ser tratadas, personalidade, né, das pessoas, algumas questões vão ser tratadas pelo facilitador. Existem melhores facilitadores e piores facilitadores, como tudo na vida. Né? Se você, por exemplo, está com muita dificuldade, né, de escrever o espinho de peixe, porque as pessoas não conseguem pensar, pode também ser usado, né, para orientar como é criado o início lá da espinha de peixe, né, de uma maneira um pouco diferente. Então tem relação. E ele tem algumas regras para criar o ambiente. Pessoal, nossa questão aqui é aumentar a criatividade. Eu não gosto muito dessa palavra criatividade, porque a gente não precisa, às vezes a gente faz um brainstorm não pela criatividade, mas pela capacidade de percepção. Né? Então a gente também quer aumentar, se a gente está falando de problemas, a gente não quer ser criativo, mas a gente quer aumentar a capacidade de percepção. Né? Muitas vezes você está numa reunião, mesmo que não é um brainstorm, e pelo fato de você escrever algo no quadro, né, ou falar um assunto, outras pessoas se lembram de outras coisas. Então o brainstorm também tem isso, né, quando você está procurando problemas. Quando você está procurando soluções, realmente você quer aumentar a criatividade, né, aumentar a quantidade de opções, e faz parte do brainstorm fazer piada. Né? É interessante porque quando você está fazendo um brainstorm, é uma reunião que demora algum tempo, né? Vamos ver, a gente vai fazer 1 hora da sessão de criatividade. E as pessoas demoram para se soltar, porque no começo, eu quero falar coisas muito certinhas. Né? E cabe ao facilitador ele criar um ambiente de criatividade, né? Se você está buscando soluções. Né? Então, falar, não, vamos falar umas besteiras aí, porque quando para aquela ideia, né? Então, né? Porque você está querendo ter ideia, né? Então você né, as pessoas precisam entrar no modo ter ideia, assim, um modo mental. Né? Não há respostas erradas, isso é tratado depois. Né? Na verdade, todas as respostas são certas, porque todas as respostas podem levar a uma outra ideia. Né? Então, cada ideia que eu tenho, eu posso levar a outra ideia. Né? Não se faz julgamento sobre as ideias, né? Porque se sabe, não, ó, você tem que dar a ideia ruim. Porque se você dá a ideia ruim, eu posso olhar para ela e ter uma ideia boa. Né? Todos os pontos de vista têm valor. É interessante essa ideia de pontos de vista. Né? Tem técnicas específicas que tratam com o problema de ponto de vista. Tem uma técnica que se chama, que é do Edward de Bono, que se chama 6 chapéus pensantes, né? É bem interessante, né? Deixa eu ver se eu pego a tradução aqui no Brasil. Aí vocês podem. 6 chapéus do pensamento. Né? Vou pegar aqui, ou o método dos 6 chapéus. Vou pegar aqui não, esse aqui não está bonitinho, não. Vamos pegar aqui, ó, 6 chapéus do pensamento. Aqui, os chapéus têm cores, né? Então é importante a gente ver as cores. Opa, concordo. Né?
Então vocês podem notar, isso é bem legal, né? E a ideia é você ver as coisas, né? Com visões diferentes, né? Essa figurinha aqui é a visão clássica dele, né? 6 chapéus de pensamento, né? E você vai trabalhar com eles aqui, né? Então, essa questão do ponto de vista que você olha é importante, né? E a ideia é levantar muitas ideias, abrir o espectro, ser divergente mesmo, né? Preencher um quadro negro enorme, né? Um quadro branco, e aí depois filtrar as boas e filtrar as ruins, né? Para isso, né, os participantes têm que ser colocados, né, na postura do brainstorm. Isso é um trabalho, claro que essas pessoas já sabem fazer, já estão acostumadas, entram lá, né, tem sempre aquela pessoa mais engraçada, né, em todo o grupo, né, que tem facilidade dessas atividades mais livres. Então, tem certa facilidade. Então a gente tem aqui algumas regras. A gente primeiro é ser criativo, quer dizer, não se fechar, né, e apresentar soluções certinhas que dão dentro do padrão da empresa, né? Aceitar os riscos de ter ideia, né? Falar coisas que são caras demais para fazer, né? Pegar carona nas ideias, né? Então, se o João fala uma coisa, eu falo, eu posso fazer aquilo lá que o João fez de outra maneira, ou, né, somando mais uma coisa, ou deixando de fazer aquilo, né? E tentar ter uma visão lateral, né, a famosa visão fora da caixa, né, soluções que vêm por outros caminhos. Então, esse par aqui de slides, né, eles falam das regras, né, genéricas, assim. Geralmente a gente mostra essas regras, né, a gente coloca lá essas regras, por exemplo, pode botar num cartaz na parede, né, porque a gente, por exemplo, se uma pessoa critica a ideia do outro, a gente fala, opa, estamos quebrando uma regra ali. E certas coisas têm maneiras melhores de dizer. Então, se você é facilitador e coloca as regras na parede, né, você não está dando uma bronca no cara porque ele falou mal da ideia do outro. Né? Você está lembrando a todos, temos uma regra aqui, né, nesse brainstorm não há respostas erradas. Né? É importante falar as respostas erradas para a gente descobrir quais são as certas. Então, a facilitação é uma atividade de muita carga cognitiva, né? Os facilitadores às vezes ficam cansados com certos grupos, né? Bem cansados com certos grupos, porque ele obriga a uma atenção constante ao segmento do método da reunião com pessoas, e pessoas são caóticas, né? Começa a discutir o assunto, você dá uma ideia, né? Você fala, eu quero, por exemplo, eu fiz uma vez um brainstorm com uma turma para mostrar como funciona, né? A turma estava reclamando, né, do banheiro ser sujo. Né? Tá, então vamos fazer um brainstorm aqui. Aí alguém falava algo e a gente dizia. O outro falava, não, mas isso aí não dá, isso é muito caro, né? Aí a gente falou, não, para, a gente tem uma regra aqui, todas as ideias são certas, né? Vamos falar a ideia é muito cara, porque a gente pode depois descobrir uma maneira barata, parecida com aquela, né? Então é muito importante o facilitador manter as regras funcionando e levar as pessoas, né, a aceitarem riscos. Né? Então, por exemplo, é comum você ter uma pessoa que não quer falar, não tenho uma ideia dessa vez, né, passo, né? E aí você fala, não, vamos qualquer coisa, né? Fala uma besteira, ajuda a gente a distrair um pouco, né? Então, melhora uma ideia que você acha que pode ser melhorada, né? Porque é uma coisa que tem em brainstorming é a vez de falar. Né? Então, para você, tem que, como facilitador, agora eu estou dando uma visão nessa hora do facilitador, você tem que ter um tema principal. Né? E você tem que dar uma estudada nesse tema principal. Okay? Então, se seu exemplo eu quero fazer as pessoas falarem umas com as outras dentro do meu aplicativo, né? Seu exemplo pode ser, eu quero resolver o problema da limpeza nos banheiros. Né? Você tem que trazer um tema principal que pode ser uma daquelas causas raiz,
né, do nosso espinha de peixe, ou pode ser o problema principal lá da nossa análise de Pareto, certo? Então a gente tem que definir o tema principal e tem que também definir os papéis da reunião, né? Não necessariamente nessa ordem, né? E aí executar a sessão, né? São grandes passos aí, uma fase de criação e uma fase de avaliação. E a gente vai falar um pouquinho de cada um. Então a gente tem no brainstorm 3 papéis principais, né? O líder, já vou falar, Alexandre, a gente está chegando lá. Mas Alexandre, você vê, como é essa hora de falar? É a sua vez, mas a gente vai chegar. Tem o líder, ou facilitador, deixa eu até já mudar aqui na transparência. Né? Líder ou facilitador, anotador ou relator, e o participante é sempre o participante. Né? O líder é o facilitador, o anotador ou o relator e o participante, que vai ser sempre o participante. O que eles fazem? O facilitador mantém a reunião acontecendo, principalmente, né? Mantém ela nas regras. Né? O anotador, o relator, é porque o facilitador não tem que ficar anotando. Né? Então, o facilitador vai até fazer anotações, por exemplo, no quadro branco, né? Mas é o relator que faz o relato da reunião. Hoje em dia ele pode gravar a reunião, tirar fotos do quadro, né? Mas ele vai ajudar para o facilitador não ter que fazer as duas coisas. E o participante está lá para gerar ideias, né? Gerar soluções ou gerar causas de problemas. Né? Então, esse líder ou facilitador, né, ele tem que fazer algumas coisas. Primeiro, antes, ele tem que ser alguém que saiba ouvir. É importante que ele não fale do assunto do tema, porque a gente não quer que esse líder dê as ideias, ok? Esse líder não deve dar as ideias devem vir dos participantes. Por isso, em alguns lugares, o líder nem entende do assunto, né? Ele entende de fazer reuniões de brainstorm. Né? Ele deve fazer um trabalho de refinar o papel principal antes. Né? Então. Professor, a gente não está vendo sua tela mais. Ué, que estranho. Só um segundinho. Ok, então. Ok. Então, esse líder ele deve ser capaz de ouvir, deve refinar o tema principal, que significa olhar, né, como uma pergunta foi escrita, né, ou como a pergunta é feita, e às vezes reescrever essa pergunta, reescrever esse problema, né, de alguma forma, né, por exemplo, especificando mais o problema, né, e ele deve fazer, sempre preparar uma atividade menor para colocar as pessoas no modo de brainstorm, como se fosse explicando como funciona num passo a passo. Né? Geralmente para ter uma ideia simples, não é uma brincadeira. Né? É mais legal que seja uma brincadeira, né? Do tipo resolver um problema bem engraçado, né? Ou uma coisa polêmica. Né? Por exemplo, hoje em dia a gente poderia falar, como é que a gente pode resolver o problema do VAR demorar tanto tempo, né? Dos jogos de futebol ficarem parados tanto tempo por causa do VAR. Né? Se você tivesse um público que você soubesse que gosta de futebol. Né? Ou, por exemplo, numa empresa que trabalha num prédio que o elevador é cheio, né? Como a gente pode resolver o problema do elevador demorar muito para a gente poder pegar, né? Pegar uma coisa que seja um problema secundário, ou simples, ou engraçado, para fazer um aquecimento, né, treinar como funciona o brainstorm. Né? E deixar as pessoas já naquele modo criativo. Então, a gente tem que preparar essa atividade de aquecimento. Durante o brainstorm, ele tem um trabalho que é bem difícil, que é, primeiro, manter a regra da sessão e manter o foco. Né? Porque as pessoas adoram
discutir as ideias. Né? Você fala lá, a ideia do banheiro, manter o banheiro limpo, é colocar uma pessoa sentada dentro do banheiro, cuidando do banheiro. Aí alguém vai falar, mas isso. Aí outro levanta, mas isso aí custa muito dinheiro, a gente não pode pagar. E não pode, entendeu? Não pode bloquear a ideia, porque sempre que você fala um não, ou você discute, você bloqueia o processo criativo. Né? Certamente há explicações ligadas à neurolinguística, à psicologia, que devem falar sobre isso, né? Mas a gente pode tomar isso como uma regra. Se você bloqueia o pensamento da pessoa, se você critica uma frase da pessoa que está dando uma ideia, ela vai ficar retraída para dar a próxima ideia. Né? E talvez o próximo também não dê uma ideia tão boa. Né? Então ele funciona como um orquestrador, né? Ele faz que tudo funcione, mas ele não faz. Né? Ele não toma um papel de participante da reunião, ele é só o orquestrador da reunião. Tem que manter o foco, não pode deixar mudar de assunto, nesse é um custo, né? Deve permitir o pensamento inovador, deve aproveitar o pensamento inovador, né? Veja só, ele faz um processo de tradução, às vezes, né? Você chega e fala bem assim, ó, eu acho que talvez, quem sabe, podia botar uma mulher, não um homem, né? Uma pessoa cuidando do banheiro, sentada. E aí ele tem que escrever isso numa frase para botar no quadro, né? Então ele tem que fazer essa tradução de uma maneira bem que faça pouca intervenção e nenhum julgamento na frase da pessoa, né? Então ele não pode escrever tudo, seria, não vai escrever no quadro, né? Seria, talvez, quem sabe, botar um homem, uma mulher, uma pessoa. Ele vai botar lá, colocar uma pessoa cuidando do banheiro, né? Ou colocar uma pessoa sentada dentro do banheiro. Mas então ele tem um trabalho ali, né? De não ter preconceitos em favor de uma solução particular também. Eu acho que a melhor solução seria essa, e parabenizar quem está indo nesse caminho, né? Ele tem que parabenizar as pessoas que estão dando ideia. Ótima ideia, né? Ei, que ideia engraçada, legal, vamos botar ela aqui, quem sabe a gente consegue algo. Porque às vezes a pessoa faz a ideia como piada mesmo, né? Se você perceber isso, você já, né, incentiva a ideia piada. É engraçado que brainstorm, de vez em quando, tem umas, assim, um monte de ideia que é besteira seguida, né? Porque alguém fala uma besteira e o outro fala outra, o outro fala outra, o outro fala outra, e alguém fala, ih, que legal, tive uma ideia aqui baseada nessa besteirada toda. Né? Então, o facilitador ou o líder da reunião, ele tem essas funções aí. O anotador, né? Ele vai tomar nota de todas as ideias, né? Ou no quadro, ou no mural. Aí realmente, às vezes, eu tenho visto mais trabalhar o facilitador anotando no quadro, né? E o relator fazendo um relato no papel da reunião, né? Ou escrevendo o que está acontecendo para guardar a memória, né? Mas também pode ser ele o responsável por escrever, né? Principalmente em reuniões maiores, talvez, como agora também a gente pode tirar retrato dos quadros, né? Ou guardar os quadros, né? Enrolar o papel e guardar, sair debaixo do braço, né? Às vezes o anotador fica em pé também anotando, né? E os participantes, né, eles fornecem a ideia, né? É como se fosse um jogo, né? Cada um joga na sua vez, em turno, em ordem, não é obrigado a dar ideia, mas o facilitador deve dar uma puxadinha para o cara ter uma ideia, né? E não deve explicar as ideias, né? É assim, você não questiona. O Alexandre fez uma ótima pergunta aqui. Teria problema dos próximos participantes escreverem as ideias? A gente tem outros métodos, né? Então, por exemplo, a gente tem essa coisa que chama o Write-Storming, né? Onde os participantes, por exemplo, escrevem 3 ideias ou N ideias, né? Porque varia muito, né? Isso tudo são métodos informais, né? Não tem nenhuma regra, nenhuma camisa de força que você tem que usar. Só pode fazer assim. Não é, né? Então, mas uma maneira de fazer é cada um ter 3 post-its, né? E ter que escrever os 3 post-its e todos botam os post-its no quadro, né? E aí depois faz um trabalho de rearrumar os post-its parecidos,
coisas assim, né? Então tem uma linha do brainstorming que é o rightstorming, né? O rightstorming tem uma vantagem que é a seguinte: como você escreve a sua ideia sem ouvir a de ninguém, né, você não tem o impacto do poder hierárquico da pessoa sobre você. Então, quando você anonimiza as ideias, tá? Você tem uma liberdade maior de falar. Tá? Então, uma maneira de fazer isso pode ser o seguinte: ó, deixar vários cartões na mesa, né? Cada rodada, cada pessoa escreve uma ideia num cartão e dá para o facilitador. Aí o facilitador lê todas as ideias, né, e põe no quadro lá, pendura no quadro. Porque aí todo mundo ouve a ideia de todo mundo, mas não sabe quem deu a ideia, que é um fator importante para evitar que a hierarquia tome conta da reunião, né? Então, uma metodologia desse tipo ficaria no nome geral assim de rightstorming, né? Ok, boa pergunta, a gente já, né? E aí você tem ali, né, a fase de criação. Então, temos duas fases, né? Você lembra que eu falei lá? Temos duas fases. Tem uma fase de criação e uma fase de avaliação, né? Então, na nossa fase de criação, né, não pode haver crítica ou avaliação ou explicação, né? E a gente deve aproveitar as ideias bobas ou ridículas, né? Até incentivar, né? Se você percebe, por exemplo, que está muito sério, né? Eu, como facilitador, já fiz isso, né? Tá muito séria a reunião. Putz, então eu falo assim, agora vamos fazer uma rodada só de ideia absurda, né? De ideia boba, de ideia ridícula, né? Vamos soltar, para você soltar a cabeça. Como você pode fazer isso na reunião, no problema preparatório, né? É melhor. Né? Então, lá no problema preparatório, que você faz para as pessoas entrarem no ritmo, ó, vamos fazer aqui o aquecimento, né? Resolver o nosso problema aqui do elevador da empresa, que é muito cheio, né? Aí pode ficar você fazer isso. Agora está nessa rodada das respostas bobas, das soluções bobas, né? E aí você faz isso rapidinho, né? É bom que seja um problema rápido, gastar pouco tempo nisso, né? 2, 3 rodadas no máximo, bem rapidinho, né? E na fase de criação do problema real, as pessoas podem parar para pensar. Né? Falar, agora é a sua vez. Né? Quem sabe, né? Eu não consegui pensar em nada ainda. Deixa a pessoa falar um pouco, né? Dar uma puxadinha, né? Mas você lendo, né? O facilitador, ele tem a missão, né? De fazer com que as pessoas participem, né? Então ele deve dar ideias para a pessoa participar, né? Lê aqui as ideias que a gente já tem, né? Pensa no dia que você foi usar, né? O que você gostaria que tivesse lá, né? Várias coisas desse tipo, tá? E depois da fase de criação, que vão ter várias rodadas, né? Por exemplo, umas maneiras de parar, né? Quando você permite o passo, né? É bom não deixar a pessoa passar na primeira rodada, né? O facilitador deve evitar que a pessoa passe na primeira rodada. Mas depois já tem lá 20 ideias, também ninguém é um gênio, né? Então, uma das maneiras de parar é limitar no tempo. Vamos fazer isso por 25 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas. Ok, 2 horas não vai dar tempo de ter, ninguém vai ter tanta ideia, né? E por tempo é interessante, porque se as pessoas têm ideia, elas começam a falar mais rápido, né, para ter mais tempo, né? Ou então porque muita gente passa, né? Então as pessoas começam a passar, né? Depois que você já deixou a pessoa, tem que falar uma vez, né? Não pode passar sempre. Então a pessoa vai passando, então, todo mundo está passando. Alguém tem mais alguma ideia? Quem quer colocar lá? Vamos ler tudo. Aí o facilitador fala, então vamos ler as ideias para ver se a gente tem outra. Aí faz uma revisão das ideias todas, né? Para puxar, e aí pode sair da ordem, né? Então no início tem ordem, né? E depois de algum tempo o revisor pode começar a sair da ordem porque a pessoa tem ideia. Então por que eu vou, né, não vou dar a palavra para ela, né? Então você tem que ter essa experiência para levar em bom termo a reunião, né? Na fase de avaliação, aí já é o contrário. Aí a gente tem que trabalhar com as ideias que a gente tem. Essa fase de avaliação já é baseada na ideia de post-its, né?
Então, se a gente está, por exemplo, escrevendo as ideias todas em quadros brancos, ou naquelas folhas brancas grandes, né, que fica no cavalete, né, a ideia é que a gente pode... então vamos transcrever aqui para o post-it rapidamente, se faz isso, porque tem várias pessoas, tiveram algumas ideias, cada um bota lá algumas, né, e você vai fazer um trabalho de agrupamento, né? Então você vai pegar os post-its, botar no quadro branco, botar na parede, né? E vai, essa aqui parece com essa aqui parece com essa, coisas assim, né? Deixa eu até mostrar aqui, né? O final, não foi bem um brainstorm, tá? Mas é uma sessão parecida que a gente fez para levantar. É porque não tinha criatividade nenhuma, ok? Então a gente se não tinha criatividade, não é um brainstorm, né? A gente estava só listando coisas que as pessoas conheciam, né? Mas eu vou mostrar aqui um Miro que foi o resultado. Olha aqui o que a gente fez. A gente começou com as propostas, né? Aí a gente foi juntando em espaço, coisas de direito, né? Então, o que a gente está preocupado, né? A gente foi juntando, então a gente foi juntando, e eu fui falando, gente, olha só, a audiência, isso aqui, aí eu fui perguntando, o que é, né? A gente, isso parece uma audiência, isso aqui marca uma data, a gente foi descobrindo, coisas que marcam data, coisas que dão prazo, né? Decisões finais, cabe recurso, mas são decisões finais daquela fase do processo, decisões ao longo do processo, que não acabou o processo ainda, e aí ficou, como tinha lá um pessoal de direito criminal, tudo que é de prisão também é importante, né? A gente fez um processo, não tinha essas caixas, né? E estava tudo solto, misturado, veio as ideias, cada pessoa tinha uma cor, ó. Então as ideias vieram pelas cores, e aí a gente juntou, né? E a gente, então onde está em cima é repetição, né? E aí a gente juntou e depois a gente botou essas caixinhas que a gente clusterizou as ideias. Então, o resultado do agrupamento, eliminação de repetidas, alguma coisa a gente já pagou, a gente já tinha feito a eliminação de repetidas, né? Ok. Aí outra maneira, outro passo de fazer é o seguinte: ok, você então você agrupou, eliminou as repetidas, é importante. Aquilo ali é a mesma coisa. Às vezes você pega dois e escreve um, né? Porque um está escrito de um jeito, outro está escrito de outro, mas a gente mistura, né? Os dois num só, né? Aí você pode fazer uma eliminação progressiva das piores ideias. Fala, olha, essa aqui não dá, né? Essa aqui é piada, essa aqui foi brincadeira, essa aqui é engraçada, mas não dá, essa aqui é muito cara, né? Vamos supor lá no caso do banheiro, botar um banheiro robô japonês que se limpa sozinho, né? É uma coisa que você falou que não faria sentido, né? No caso do elevador, vamos construir mais 3 elevadores, né? Que não dá para construir mais elevador no prédio, né? Então, essas ideias aqui não dá para tratar, né? São ruins, né? Por algum motivo, né? E ordenação das mais importantes. Aí sobram as boas, as que tem sentido, tá? E você ordena, né? E vai buscar uma solução de consenso, né? Tem uma técnica que chama 10-5-1, né? É uma técnica de evolução, né? Porque é mais fácil achar 10 importantes, né? Então a gente fala, vamos pegar as 10 melhores ideias. Então tá, que nem concurso de Miss, né? Mostra as 10 Misses mais bonitas, né? Então, pega as 10 melhores ideias, né? E aí é mais fácil as pessoas concordarem, né? A Lorena está perguntando. Peraí. Tem duas perguntas. Da Gabriela e da pergunta. Então, deixa eu acabar aqui e respondo, né? Aí das 10 seleciona 5, né? Por consenso, né? E depois seleciona melhor. Outra maneira é você dar dinheiros, né? Mas atualmente não se usa dinheiro, não. Atualmente se usa mais uma técnica chamada dot voting. Né? Dot voting por quê? Porque tem uns colantes, né? Uns decalques. Não sei se chama decalque, não. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu vou mostrar para vocês. Acho que chama decalque, sim. Que são os círculos, né? Ou então você pode fazer simplesmente um pontinho no cartão da ideia, né? E aí você vota um ponto. Geralmente você dá 3 pontos
para cada um. Então a pessoa vai lá e cola aquele, pode ser um pedaço até de post-it pequeno, né, ou um post-it pequeno, onde a pessoa vai lá e dá um voto nas ideias. Então você pega os votos, né, mas sempre é importante você não buscar a melhor logo, né, você fazer uma seleção, tirar as ruins, né, aí deixar todo mundo ver as outras, né, tem uma questão de visualização, né. Se tem, vamos dizer que você tenha 40 ideias, né, eu faço um brainstormzinho no meu curso de jogos, onde é obrigado a dar 40 ideias. Né? Cada grupo tem que dar 40 ideias. E aí eles começam a dar ideia maluca, né? Porque começa com as ideias ruins, depois tem umas ideias boas, depois eles fecham com umas ideias malucas, aí tem umas ideias boas depois das ideias malucas. É interessante. Porque tem essa forçação de dar um número fixo de ideias que é razoavelmente grande. Então, para a pessoa aumentar da ideia ruim, né? E as ideias ruins geram ideias boas. Sempre acontece isso. Então, depois, como tem muita ideia para olhar, então você fala, não, então vamos pegar 10. Aí cada grupo se ajeita. Eu quero essas 3 aqui, eu gostei daquelas ali e tal. Ou então vamos tirar 10, né? Essas aqui são ruins. Né? E aí você vai diminuindo gradativamente as ideias para perceber, para ter uma percepção melhor do que escolher uma só. Porque quando você compara coisas boas sem as coisas ruins, a sua percepção de qualidade modifica. Então, outra técnica que tem é o dot voting, né? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Né? Tem o Dotmocracy. Né? Tem na Wikipedia o dot voting que vocês podem usar. Vou mostrar aqui essa foto, que essa foto aqui é boa. Ó. Então, ó, tá vendo? Tem várias ideias aqui na mesa, né? E as pessoas vão voltando com esses decalquezinhos de bola que você pode comprar. Tem uns pequenininhos do Brasil, né? Você pode comprar, ó, receber um monte de votos. Essa ideia aqui deve ser boa. E cada um tem 3 votos, mas só pode dar um voto em cada ideia. Né? Ok, agora vamos ver as perguntas, né? Gabriele, como fica a facilitação com grupos grandes? O problema de grupo grande não devia existir. Tá? Ou seja, o que é um grupo grande? 100 pessoas. Não é para fazer um brainstorm com 100 pessoas. Não tem facilitador que consiga. Né? Mas, por exemplo, 10 pessoas dá para fazer. Tá? Então, é um tamanho razoável de reuniões. Né? Uma reunião com muita gente é ruim, você não vai fazer. Um brainstorm com 20 pessoas, eu já fiz em sala de aula. Né? Não é muito fácil, mas você consegue. Tá? Mas é aquela história, em sala de aula, né? O problema sempre é de brincadeira. Então, tem coisa assim. Mas tem. E aí, você, como facilitador, você tem que ser mais rápido. Né? Não dá para fazer 2 brainstorms na mesma sala, a não ser em sala de aula, que você faz os grupinhos fazerem seus brainstorms. Né? Isso confunde. Né? Mas a gente já fez várias vezes em sala de aula, eu já fiz. Mas cada grupinho tinha um problema, né? Como vocês, cada um tem um problema para resolver. Tá? Então, na verdade, você tem sim que realmente controlar o tamanho da reunião. Tá? Tem um livro interessante que chama Reuniões Podem Funcionar, também sobre reuniões facilitadas em geral, um livro antigo, o método da IBM. E tem outros livros que têm dicas de como fazer reunião, coisas assim. No momento eu não tenho, estão na minha sala lá do fundão. Nessa etapa de avaliação, toda a equipe participa? Sim, é uma reunião onde toda a equipe de reunião participa. Né? Toda a equipe não, todos os participantes. Né? Vamos separar da equipe. Né? Todos os participantes da reunião participam das 2 fases. Né? Os que eu já participei eram um grupo bem pequeno, diz agora a Gabriela, e às vezes tinha problema de foco. O problema de foco normalmente é a falta de facilitação correta. Né? Cabe ao facilitador mudar o foco. Tem uma reunião, um tipo de reunião para análise de sistemas, que os facilitadores saem super cansados. Né? E o brainstorm é uma reunião geralmente mais leve. Né? Mas o facilitador tem algumas funções. Tem livros sobre brainstorm, né, pequenos, né, que fazem, por exemplo, o perfil dos participantes. Né?
Então tem participantes, por exemplo, que ele é dominante, né? Que em jogos a gente chama de alpha player, né? Mas é um participante alfa, né? Então ele quer falar o tempo todo, né? E aí tem técnicas de você educadamente fazer ele calar a boca, né? Enquanto o outro está falando e coisas assim, tá? Tem a participante que fica mudando de assunto, né? Então o facilitador, até a presença corporal dele, por isso que às vezes é interessante dele não estar no quadro escrevendo, né, tá o relator. Porque a presença corporal dele, ele faz com que as pessoas participem de uma certa forma. Então, por exemplo, vamos supor um grupo de 8 pessoas reunindo, né? Tá na vez da pessoa 1, vai ser a pessoa 2, aí a pessoa 7, 8 lá, elas começam a fazer um papo lateral. Ih, caraca, você viu o jogo ontem, né? Brasileiro fala de futebol, né? Fala de conta piada, né? E aí se você chegar perto das pessoas lá, né? Não sei se vocês vão me ver, né? Mas você chega perto, só se levanta, só vai estar em pé, né? Fazendo a facilitação. Você chega perto, você faz o sinalzinho com a mão para elas abaixarem o tom, né? E aí você já sem dar uma bronca, sem nada, né? Você já ajuda essas pessoas a participarem mais. A gente pode falar assim, né? Ajuda pessoas a participarem mais, né? É, Vamos lá. Grupos grandes. Se você quer realmente fazer um mega brainstorm de todas as pessoas da sua equipe, né, existem outras técnicas. Por exemplo, eu acabei de receber um questionário para mandar 3 palavras que são valores dos funcionários públicos, que alguém lá da administração de Brasília quer saber isso. Então você pode coletar, né, um grupo de ideias grande, fazer filtragem, fazer análises qualitativas, né? Então talvez com 100 pessoas não seja ideal fazer um brainstorming só. Você pode fazer 10 brainstorms de 10 pessoas, né? E depois escolher algumas pessoas para fazer um brainstorm final, coisas assim. Então, geralmente, são grupos pequenos, 4, 6, 3, se forem 3 mais os dois, né? Os dois, o relator e o facilitador, né? Pode funcionar. Né? Em grupo de trabalho de escola, de faculdade, funciona. Né? Filtrar ideias em ruins ou boas, pode. Lorena, não. A Lorena está perguntando o seguinte: se eu estou filtrando as ideias em ruins ou boas, não pode inibir a participação das pessoas em futuros brainstorm. Não, porque vários motivos. Tá? Um motivo é que as primeiras ideias. Tem um grupo de ideias ridículas. Né? É importante ter ideia muito ruim. Né? Piada, né? No de jogo, sempre alguém fala: então vamos botar aqui. Eu faço um brainstorm que é o seguinte: você tem que pegar um jogo de criança, né, e modificar para ficar interessante para pessoas mais velhas. Não precisa nem ser adulto. Mas um jogo de criança pequenininha, né? E tipo velha, né? E tem que ficar mais interessante. E sempre alguém que aparece, vamos fazer velha com faca, né? Sempre tem essas piadas, esses jogos perigosos, né? E rapidamente se apaga. Né? Segundo, que é parte do processo e as ideias são não identificadas. Né? Ao longo do tempo, você esquece que a ideia é sua, é de outro. Né? E no whitestorming, né, que é onde você não fala, você escreve a ideia e bota numa caixinha, as ideias perdem totalmente o dono. Essa é uma coisa interessante do whitestorming. Né? Então, eu não acho que há um impacto da reunião anterior, né, numa próxima reunião. Talvez alguém que participe de brainstorm durante 10 brainstorm durante um ano e nunca a ideia dele apareça das melhores, porque ele pode ficar frustrado um pouco, vamos dizer assim. Né? Mas eu não vejo isso não, porque a solução, geralmente as reuniões são produtivas. A Bruna, então, pergunta, né? Se não é possível fazer um brainstorm para 100 pessoas, como tem que ser dividido? Não tem uma regra, né? Eu, por exemplo, se eu quisesse pegar ideias de 100 pessoas, eu não faria brainstorm no início, eu faria um questionário buscando ideias, né? Abria para ideias, e aí, depois de eu ter um grupo de ideias interessantes, né? Eu poderia fazer 1 ou 2 brainstorm com as pessoas que deram ideias boas ou estão mais interessadas, né? Referências sobre facilitação estão nesse material? Eu confesso que no Game Storming deve ter alguma coisa, mas eu
assim, esse livro que eu falei, Reuniões Podem Funcionar, ele tem, mas ele é um livro antigo, né? E tem os livrinhos muito bobos que você pode comprar, né? Que são só de brainstorm, né? Eu não tenho um nome agora, tá? Então eu vou botar aqui um dever de casa para mim e dar uma procurada em regras de facilitação. Elas são bem interessantes para você entender as pessoas, né? Elas são assim, não são livros maravilhosos, não são livros psicólogo falando do posicionamento das pessoas nas reuniões, mas elas servem para você entender como as pessoas se posicionam nas reuniões e saber reagir e saber facilitar também, né? É capaz de eu ter um texto sobre isso, né? É, mais antigo que talvez eu tenha tirado dos meus textos. Eu vou parar a gravação aqui, né? Acho que a gente chegou num ponto bom. Eu acho que o professor fechou a chamada de novo sem querer.